Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. E essa segunda-feira foi de cautela nos mercados internacionais, antes de importantes decisões de política monetária, entre outros catalisadores nos frontes macroeconômico e corporativo ao longo da semana. Por aqui, além do avanço dos juros futuros em meio à percepção de risco fiscal renovada e expectativas de inflação ainda desancoradas, segundo o Boletim Focus, o Ibovespa iniciou a semana em queda pressionado principalmente pela Petrobras. Hoje, as ações da estatal reagiram negativamente a relatos de que a companhia fez oferta para se tornar operadora num campo na Namíbia, o que poderia colocar em xeque a manutenção da atual política de dividendos da empresa. No momento em que gravamos, o Ibovespa recua 0,43% e corrige parcialmente a forte alta da sexta-feira, ainda respeitando a região de resistência dos 127.600 pontos e mantendo um viés de retomada do movimento de alta, possivelmente em direção à região consolidada de topo dos 129.900 pontos. Porém, o gatilho esperado para a confirmação dessa hipótese seria o rompimento desta resistência atual dos 127.600. Já a Petrobras, na sessão de hoje, recua 2,47% no momento em que gravamos, sinalizando possível reversão do movimento de alta de curto prazo, após a formação de topo duplo na região dos 38,80 e na sessão de hoje, perda do suporte em torno dos 37,40. A amplitude do movimento já atinge o primeiro objetivo projetado nos 36,45, sendo que os próximos se encontram em 35,90 e 34,98, respectivamente. Na sessão, a Vale trabalha próximo da estabilidade, após recentemente ter consolidado o fundo na região dos R$60, avançando agora acima da média de 9, perseguindo a média de 21 períodos em torno dos R$ 62,20. A estrutura para o papel ainda é neutra no curto prazo, em meio à formação de topos e fundos horizontais, mas com um espaço amplo para a busca do topo anterior em torno dos 64,60, um upside de aproximadamente 4,64%. E novamente pressionada pelos juros futuros, Magalu dá sequência à estrutura de queda recente, na sessão de hoje perdendo referência anterior de suporte nos 11,45, sinalizando continuidade do movimento negativo, agora em direção aos 10,56, um downside adicional de aproximadamente 5,53%. Já a Cogna, que na semana passada perdeu o fundo consolidado dos 1,60, segue respeitando agora a região como resistência, ainda mantendo uma estrutura de queda, em direção aos alvos projetados em 1,49 e 1,39, entre 4% e 10% de downside. Agora, atendendo a pedidos, Banco ABC, após a formação de topo duplo na região dos 27,30 e perda do último fundo em torno dos 22,50, sequencia movimento negativo em direção agora à média de 200 períodos e região anterior de resistência, que servirá como referência de suporte em torno dos 21,70. Um downside de curto prazo esperado de aproximadamente 2,6%. Agora, este é o gráfico de Caixa Seguridade, também em escala diária. Ativo que, após longa queda sequencial, passou por fase de lateralização e começa a sinalizar algum viés positivo, a princípio, formando fundos ascendentes. O gatilho esperado para consolidação de um cenário de alta seria o rompimento do topo recentemente formado em torno dos 14,90, o que tecnicamente abriria espaço para a continuidade do movimento de alta em direção a 15,60 e 16,10. Upsides de aproximadamente 4,65% e 7,90%. Já a BB Seguridade, que na sexta-feira consolidou o rompimento de topo anterior nos 34,50, neste momento briga com máxima histórica de fechamento da companhia em torno dos 34,75. Em caso de fechamento acima desses níveis, a leitura seria de continuidade do movimento de alta, agora até alvos projetados pela amplitude do movimento anterior, em 35,56 e 36,21, um upside total de aproximadamente 4%. Agora este é o gráfico de CEMIG, também em escala diária, papel que recentemente apresentou um movimento de impulso e correção, consolidando a formação de fundo acima da média de 21 períodos, e na sessão de hoje voltando a renovar máximas, indicando retomada do movimento de alta, em direção, a princípio, aos 11,18, um upside de aproximadamente 2%, e em caso de rompimento nós teremos a consolidação de um novo pivô de alta, buscando os 11,98, um upside total de aproximadamente 9,35%. Agora este é o gráfico em escala diária da Prio, ativo que na sexta-feira consolidou a formação de um pivô de alta e na sessão de hoje corrige, porém ainda mantendo leitura positiva
de continuidade do movimento em direção a 49,98 e 52,13. Agora, este é o gráfico de Camil, em escala diária. Após a formação de fundo em torno dos 8,08, o ativo realizou o movimento de impulso e passa por fase de correção, trazendo indícios de possível formação de fundo nos 50% de retração, ainda acima da média de 21 períodos. A leitura aqui, em caso de rompimento do teto do canal de baixa, nós teríamos a configuração de uma bandeira de alta, sinalizando possível retomada do movimento em direção aos 9,30 e posteriormente em direção aos 10,04. Upsides entre 4% e 12%. E no Fique de Olho de hoje, eu destaco as ações de Assaí, que renovam mínimas históricas, consolidando perda de fundo recente, indicando possível continuidade do movimento de queda em direção aos próximos alvos projetados em 8,81 e 8,15, downsides de aproximadamente 7% e 14%. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques desta segunda-feira. Deixa aqui embaixo no comentário um ativo de interesse que analisaremos no próximo programa. Uma ótima noite e uma ótima semana.